Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Liz Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o livro O Presidente e o Sapo, da escritora estadunidense Carolina de Robertis, que foi publicada no Brasil pela editora Dublinense. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá falar sobre este romance aqui, que foi trazido pela editora Dublinense com tradução do Davi Boaventura. Eu vou começar esta resenha dizendo a vocês que este aqui é um livro que eu indico muito a quem está procurando uma leitura gostosa, uma leitura leve e que de certa maneira traga uma mensagem de esperança, um futuro melhor. E ao observar a capa deste livro, talvez você tenha reconhecido a figura do Mujica, né, do José Mujica, o ex-presidente do Uruguai, né, que foi presidente do nosso país vizinho entre os anos de 2010 e 2015, que é uma figura política, histórica, muito importante, não só para o Uruguai, né, mas também para a América Latina e eu considero do mundo todo. Um ativista contra a ditadura militar do seu país, inclusive ficou preso durante muitos anos. E é um pouco disso tudo que se trata este romance. A Carolina de Robertis, como eu falei, é uma escritora dos Estados Unidos, mas ela tem ascendência uruguaia. E ela busca nesta figura do Pepe Mujica uma maneira de falar sobre a política dele, sobre as visões filosóficas também, inclusive, do presidente, de maneira ficcionalizada. Ela, neste romance, coloca uma figura mágica, que é este sapo, né? Mas que é, assim, um modo de traduzir uma maneira de sobrevivência, né? De um homem preso, isolado completamente de qualquer outro ser humano, de como que ele lida com a sua psique quebrada, né, com seu corpo torturado, para poder sobreviver e depois construir uma história tão interessante, tão bonita e inspiradora, né? É sobre esta experiência de isolamento, de violência que a figura histórica e real, né, que é o Mujica, sofreu. Ela ficcionaliza e coloca neste sapo, cínico muitas vezes, ele não deixa, ele é duro com o Mujica, né, com seu interlocutor, para que ele não se faça de vítima naquele momento que ele realmente é uma vítima, né, do Estado. Esse sapo, ele instiga buscar um sentido de vida ali, até mesmo naquele lugar de extrema falta, de extrema incapacidade até. Ele não tem controle sobre nada, né? Ele mal consegue saber se é dia ou noite naquele lugar. Então é uma situação de, sei lá, gente, eu acho que é realmente uma situação extrema de experiência, né, de vida, estar ali preso, sozinho, sem contato com a família, sem contato com ninguém, com os amigos, sem saber como que estão os seus companheiros, né, militantes contra a ditadura militar, e mesmo assim ter a capacidade de se salvar, se manter são. Então esse sapo aparece como essa figura de esse instrumento, ao mesmo tempo até não mitológica, não sagrada, mas uma figura que é externa, ao mesmo tempo que a gente sabe que é o próprio sujeito ali, né? Enfim, mas a gente pode levar para essa interpretação, né, da imaginação, né, da sobrevivência, mas é claro que também dá pra gente brincar um pouco, né, e imaginar a conversa entre um sapo e um prisioneiro ali naquele momento. E aí é o seguinte, assim, a história que ela coloca é de uma entrevista. Então a gente primeiro acompanha, né, o Mujica na sua casa, que é uma casa que muitos repórteres do mundo todo filmaram e mostraram, e as pessoas conhecem, porque o Mujica também era conhecido e referido como o presidente mais pobre do mundo, porque ele e a sua esposa, que inclusive também é política, né, senadora do Uruguai e tal, eles vivem, assim, têm uma vida muito simples, né? E eles continuam vivendo na mesma casa desde sempre, que é um pouquinho afastado ali de Montevidéu, né? Então, eles plantam muitas coisas e tal. O Mujica, ele tem esse estilo de vida mesmo. E aí, isso foi muito retratado, né? Por diversos jornais e, enfim, documentários. Inclusive, tem documentários sobre o Mujica na Netflix e tal. Eu ainda não assisti, mas já deixo aqui também a recomendação para você buscar, se te interessa. E aí, ele está aqui, né,
neste romance, ali nesta casa, esperando por uma repórter. E vem essa imagem do sapo, essas lembranças, essas memórias do sapo da prisão, que ele nunca contou pra ninguém. E ele se segura muito pra não contar, né? Porque fica aquela coisa, se eu contar, ninguém vai acreditar em mim. E aí ela chega, uma repórter que é da Noruega, se não me engano, Dinamarca, alguma coisa assim. Então é uma realidade completamente diferente. E ele percebe que ela é um pouco diferente das outras, né? E dos outros que passaram por ali, pelo modo que ela anda, pelo olhar, pela postura, né, que ela mantém ali, né, e ele sente uma confiança, e então o tempo todo ele tá ali dando as suas respostas à entrevista, mas vem aquelas lembranças do sapo, do que eles conversavam, como que foi esse processo de sobrevivência ali na prisão. Ele até foge um pouco de ficar falando sobre este período, mas é sempre assim, ele sabe que sempre vem, né, afinal de contas também, eu não sei até que ponto que dá para se desligar disso, né, a figura política dele e de vida também. Eu até falando aqui, eu me lembrei da história, né, das Aventuras de Pique, essa coisa de como você vai contar a história, com essa fantasia, com a mágica, como você vai enxergar uma história de dureza, né, de muita dor, com uma presença aí de um mágico ou de um sagrado, né, para algumas pessoas, de um místico, de como que a pessoa consegue sobreviver a extremo, né, a extremidade de uma experiência. Eu acho que tem um pouco disso, assim, esses elementos mágicos e externos e fantásticos para uma espécie de salvaguarda, né, de uma psique. E aí, enfim, né, depois tem toda a finalização da entrevista e de como que ele vai depois lá para suas plantas e pensa sobre a vida, tem a relação dele com uma cachorrinha ali. Mas eu acho que o mais bonito dessa narrativa é a leveza com que ela consegue trazer para claro, né, uma experiência muito difícil, muito dura, as filosofias, né, que são, assim, de certa maneira, muito fidedignas à figura real do Pepe Mujica. E, inclusive, eu trouxe este livro aqui, gente, que eu li já faz, eu acho que quase 10 anos já. E eu não me lembro, eu acho que eu até não cheguei a terminá-lo, tá? Mas é um livro do Alfredo Garcia, que é um jornalista uruguaio e que escreve simplesmente Mujica, o retrato fiel do homem que está encantando o mundo, pela editora La Fonte. E aí é uma entrevista real, né, do Mujica para este jornalista, que é um velho conhecido do Mujica. Então é muito interessante, assim. Eu sou encantada também pela figura do Mujica. Quando eu fui ao Uruguai, ele ainda era presidente. Eu lendo o Presidente e o Sapo, eu me lembrei muito dessa minha leitura mais antiga, né, dessas perguntas e desse modo de ver do Mujica, que é um modo muito pacífico, é um discurso muito contra a violência, é um discurso até que às vezes assim, você fica assim, não é possível que essa pessoa consegue se manter neste estado de espírito mesmo passando por tudo isso, tendo sido violentado. Como é possível, né? Aqui a gente tem contato, né, com o Mujica mesmo, mas na literatura da Carolina eu achei que ela consegue realmente transparecer muito da própria figura, né, desse presidente aqui. Um livro que de certo modo que eu acho que é dessa esperança em relação ao futuro, essa humanidade que ele traz muito em sua fala, né, e nas suas crenças, na sua ideologia, essa confiança, né, no humano, nessa relação tão bonita que ele tem também com o meio ambiente, né, essa visão muito voltada mesmo para a comunidade, para o outro, né. É mais ou menos isso. Super indico essa leitura, tá bom? Se você ficou até aqui no vídeo comigo, peço para você não se esquecer de deixar aquele joinha, que é muito importante para o canal, para a gente conseguir chegar a outras leitoras e outros leitores neste nosso país. É isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!